levar a gente em uma palavra de oração para a gente começar, tá bom? Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai querido, pela oportunidade que o Senhor nos dá no dia de hoje. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado por esse tempo que o Senhor também nos preparou para estar ouvindo a sua palavra hoje. Que o Senhor possa estar dirigindo a vida do pastor Rubens hoje, trazendo a palavra do Senhor por nossos corações. Obrigado por cada casal que o Senhor permitiu que aqui estivesse hoje, que eles ouçam, entendam, aprendam e apliquem na sua vida as palavras que serão ditas, Pai. As suas instruções, os seus ensinamentos, sejam com cada um de nós. E os que não puderam vir, o Senhor esteja também cuidando. Eu sei que esse é um carinho, um cuidado que o Senhor tem para cada servo do Senhor e possa estar cuidando desses que não puderam estar aqui hoje. E esteja também com o nosso pastor Maurílio, que hoje não pôde estar presente também, e esteja dirigindo ele também lá, através da pregação, na Igreja dos Embuias, e seja também uma bênção lá, Pai, para aquela comunidade. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero dar boas-vindas também ao pessoal do nosso canal do YouTube, tá? Que não puderam estar aqui, mas provavelmente vai estar assistindo depois, tá bom? 2 avisos rapidinho, a gente já vai começar já com os louvores, tá? Quem aqui ainda não sabe da nossa programação do dia 15 de novembro? Um feriado. Tirando os visitantes, claro. Ninguém sabe? Ó, quem não sabe? É verdade, quem não sabe? Então todos sabem. Todos pegaram o carnezinho ou já deram o seu nome? Bom, quem não pegou pode procurar eu ou a Luzileide, os 2 manuais, tá? Manuais. E a gente explica direitinho como vai funcionar. Vai ser em Atibaia, a princípio vai ser em Atibaia. A gente vai passar um dia lá. Escolhemos o dia 15 de novembro porque é um feriado. Geralmente o pessoal trabalha no sábado, né? E aí a gente sabe a dificuldade de estar presente no sábado o dia inteiro. Então, no feriado, geralmente o feriado é mais tranquilo, principalmente para quem tem comércio, né? Então, já é mais tranquilo. Então, nos procure, a gente vai passar o carnezinho. Quem quiser acertar, eu vou acertar tudo depois, mas dê seu nome, tá? O mais importante é dar o nome. Quero dar as boas-vindas ao irmão Manuel, do Recanto, a irmã Selma, seja bem-vindo. O pastor aqui, ele já vai se apresentar. A Fernanda e o esposo, muito bem-vindo também. É o primeiro, acho que é o primeiro, né? O primeiro encontro de vocês. Já faz parte da nossa igreja, mas é o primeiro encontro. Acho que a Inês e o Silvio já vieram também, né? Aqui, já, né? Então tá. A gente vai ter agora, passar para a música, tá bom? Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar em pé para estarmos louvando ao nosso Deus. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em teu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em teu coração. Vida melhor Ele quer te dar,
alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus, Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus, Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Podem vocês sentar, irmãos. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus.
irmãos, oremos. Obrigado, Pai, porque estamos na Tua casa. Pai, obrigado porque temos esse privilégio de estarmos nesse encontro, nesse evento, nessa união, ó Pai. Graças te damos, ó Pai, abençoe o restante da programação. Esteja com o preletor desta noite. Assim que oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz. Bom estar aqui com vocês, a igreja amada, querida. Estou conhecendo hoje os nossos queridos irmãos, mas é um prazer estar aqui com vocês. Somos um corpo, uma só igreja, unidos em um só espírito. Estamos aqui para congregarmos diante do Senhor e louvarmos a Ele. Amém? O tema desta noite, então, é meu cônjuge, meu melhor amigo. Eu quero começar com uma pergunta para vocês. É possível que o nosso cônjuge seja o nosso melhor amigo? Eu posso andar aqui ou está gravando? Eu não aguento ficar parado, tá, gente? É possível o nosso cônjuge ser o nosso melhor amigo? Só que é um desafio. Enquanto tentamos alcançar a amizade do nosso cônjuge. É um desafio por quê? Porque envolve rotina. Envolve também a natureza pecadora que temos. Envolve também maturidade no relacionamento, maturidade na comunicação, construção de vida. Mas também, quando alcançamos este nível, não há nada melhor no casamento. Porque, de fato, a cumplicidade aumenta, a interação entre o casal fica mais sadia. Por tempo, eu me questionei isso. Se era possível eu e a Alessandra sermos amigos. E hoje eu vejo que sim. E eu vejo que ela é a minha melhor amiga. Entende? E ainda mais quando chegamos em uma fase da vida, de idade, quando vemos que a amizade é muito relativa, não é verdade? As pessoas são tão distantes hoje. Quem temos em casa, ao nosso lado, construindo a vida, deve ser o nosso melhor amigo. Por isso é um desafio. Apresentando para vocês minha esposa Alessandra. Levanta a mãozinha, amor. Ela é que me aguenta todos os dias, com muito suor, com muito sacrifício, né, amor? É nada. Vamos orar para iniciar a mensagem desta noite. Senhor, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui em paz, em segurança. Estamos aqui para louvarmos ao Senhor, engrandecermos o seu nome. Nos ensine mais um pouco nesta noite através da sua palavra, nos encoraje, nos molde e nos mostre que temos um caminho para seguir de construção, sendo melhores amigos do nosso cônjuge, Senhor. Nos ajude também nesse desafio, em nome de Jesus. Amém. Me apresentando, eu sou o Rubens, eu congrego na Igreja Batista de Jordanópolis, em São Bernardo do Campo. Quem aqui conhece a Igreja Batista de Jordanópolis? Só pelo nome. O pastor principal é o Maurício Bucão. Eu sou auxiliar dele. Estamos lá fazem 2 anos congregando com a comunidade, edificando a comunidade, e tem sido uma bênção. Amém? Iniciando aqui nesta noite, então, eu vou olhar às vezes para lá porque dá para ver o slide dali, tá? Meu cônjuge, meu melhor amigo. Vamos ver aqui princípios bíblicos para um casamento sólido, então. Nosso ponto de partida, então, começa a partir do texto bíblico de Gênesis, capítulo 2, verso 24. Alguém pode ler para nós, por favor, bem alto, bem forte. Nesse texto, então, observamos 2 ações. A primeira ação seria deixar pai e mãe. Isso envolve rompimento de uma relação de dependência, de codependência dos pais. Há quem diz que é preciso, quando chega numa fase da vida e na construção do casamento, romper o cordão umbilical. Isso é verdade? É preciso? O cordão umbilical da dependência dos pais, da construção de vida que os pais têm de controle sobre os filhos. A segunda ação seria uma união proposital entre 2 pessoas. Se unirá a sua mulher. Sabendo então que o resultado destas 2 ações é uma unidade consistente, ou seja,
os dois se tornando uma só carne, no que resulta então a constituição de uma nova família. Observemos então alguns conceitos fundamentais para nortearmos aqui a nossa análise e a nossa observação da palavra de Deus nesta noite. E o primeiro é que a família foi a primeira e a mais importante instituição criada por Deus para o ser humano. Dentre tudo que o Senhor criou, consideramos a família uma instituição criada por Deus, mantida por Deus e por Ele sustentada ao longo do tempo. E valorizamos-a porque, de fato, o Senhor prioriza a família. E a partir da família é que a sociedade é devidamente nutrida e mantida em todos os seus informes. Também, o texto de Gênesis traz uma definição bíblica de casamento, que seria um homem unindo-se a uma mulher. E aqui podemos considerar que o conceito jurídico, de acordo com o Código Civil brasileiro, é muito amplo quando se fala de casamento. Então, a gente não vai se deter nisso. Nós consideramos aqui o viés bíblico, a definição bíblica, que é estrita. Um homem e uma só mulher, sem poligamia, sem poliandria, se unindo, um para outro. O casamento também se perfaz de 3 fatores. Alguém sabe os 3 fatores que constituem um casamento? Alguém se lembra? E aqui não tem certo e errado, tá? Se você errar, não tem problema. Primeiro é livre vontade do casal. Isto é, envolve desejo, envolve conexão. É o livre sentimento de afeto, de entrega mútua, de um para com o outro. E se exige conexão, está correto a gente dizer aquela frase, aquele jargão, os opostos se atraem? Completamente desconexo, não é verdade? Como que os opostos vão se atrair, sendo que num relacionamento deve gerar conexão, vontade mútua, desejo um pelo outro, deve ter conexões de vida, não é verdade? Como que você vai seguir com uma pessoa, ambos estando em contramão de uma para com a outra? Fica um pouco complexo isso, e é uma relação que dificilmente vai conseguir ser nutrida e suportada ao longo do tempo. Também consideramos como um ato solene diante do Senhor e público, do compromisso mútuo de um para com o outro. Um ato público por quê? Porque é oficializado diante de outras pessoas. Um juiz atesta, homologa o casamento para ser válido perante o público, perante a sociedade civil. Então deve acontecer também o ato público do compromisso mútuo. E o terceiro seria união sexual, se tornando uma só carne. É o ato dos dois se coabitarem, viverem juntos em plena união sexual. Amém? A gente entendemos também alguns fatores para nossa compreensão. O casamento, ele é o único relacionamento humano que exige convivência e coabitação por toda a vida. Lembremos do texto de Mateus 19:6. Assim eles já não são 2, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém os separe. Dentre todas as relações humanas, o casamento é o único que requer esta convivência para toda a vida. Não existe casamento que seja entregue em partes, de um para com o outro. O casamento, para ele manter-se, é necessário essa convivência e coabitação por toda a vida. Não existe casamento sólido se não houver convivência, entrega de um para com o outro, relação mútua. E ele não se torna válido mais quando existe o rompimento. Também consideremos o princípio da complementação mútua, de acordo com Gênesis 3:23, que diz o seguinte: disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. O princípio da complementação mútua diz que
o homem e a mulher em suas funções, em suas habilidades, complementa-se um ao outro. E é um fato, gente, acabamos de exercer aqui isso. A Alessandra me ajudou a abrir a água. Eu não conseguiria fazer tudo ao mesmo tempo. A mulher tem diversas habilidades que o homem não tem. O homem tem diversas habilidades que a mulher não tem. E isto é um fato. E consideramos que aponta funções distintas de cada gênero, mas de pessoas da mesma natureza. Temos funções distintas, como homem e como mulher. Mas no final, a natureza é a mesma, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus. De acordo com Gênesis 1:27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus, de acordo com o gênero, com a habilidade também de cada gênero que Deus instituiu, por sua graça e livre vontade, Ele não faz acepção de pessoas. Então o homem não é superior à mulher, nem a mulher é inferior ao homem. Devemos considerar isso, porque de fato todos são iguais perante Deus. O homem e a mulher são fisicamente sim diferentes, porém cumprem funções diferentes na família. E aqui vamos ver um pouco sobre funções diferentes na família. Vamos seguir algumas definições bíblicas do papel do homem e do papel da mulher. A primeira definição bíblica que eu quero considerar com vocês aqui, do homem, é a influência que ele tem sobre a família para gerar crescimento na fé, de acordo com Efésios 5, 23 ao 25. Decore aí que depois você lê em casa, tá? Se eu for abrir todos os textos bíblicos aqui, são muitos textos. O homem, então, de acordo com Efésios 5, 23, deve influenciar a sua família para crescimento espiritual. Também ele deve governar bem a sua família, zelando e servindo pela... Não está passando. A Alessandra olhando aqui para ver se está passando. Não, aqui sou eu que estou falando, tá? Não está no slide. O homem deve governar bem a sua família, servindo, zelando por ela. Lembra-se que um dos princípios do presbitério, o pastor vai saber, que o homem deve governar bem a sua própria casa, de acordo com 1 Timóteo 3, do 4 ao 5. E junto com a esposa também, um outro princípio, ele deve ensinar os seus filhos, de acordo com Efésios 4, 6, instruindo os seus filhos na justiça. Também, agora, a maior responsabilidade que o homem tem. Ele deve amar a sua esposa, honrando-a, sendo um parceiro amoroso e fiel a ela. Efésios 5, do 28 ao 33. Agora, para as mulheres não ficarem tristes, vou falar do papel das mulheres. Ela deve andar ao lado do marido, complementando, sendo uma companheira fiel, de acordo com Gênesis 2:18, andando ao lado. Submissão significa andar ao lado do mesmo, debaixo do mesmo propósito, juntos. Ela deve também amar o seu marido e os seus filhos, de acordo com Tito, capítulo 2, do verso 4 ao 5. Além disso, devem ser zelosas e atenciosas quanto às responsabilidades do lar, de acordo com Tito também, capítulo 4, capítulo 2, do verso 4 ao 5. Da mesma forma que o homem também, ela deve amar, cuidar do seu marido, honrando e sendo uma companheira fiel e amorosa, de acordo com Efésios 5, do verso 22 ao 24. Também, ela pode ser um exemplo de piedade e santidade para toda a família, seguindo a Cristo e cultivando uma relação pessoal com Deus, de acordo com 1 Pedro 3, do 1 ao 5. Agora, para ninguém ficar bravo comigo, eu quero falar algo. Esses papéis aqui não são rígidos, nem mesmo inflexíveis. Devem ser adaptados de acordo com as necessidades de cada contexto familiar. A Bíblia enfatiza que todos, homens e mulheres, têm igual valor diante de Deus e tal dignidade diante de Deus, de acordo com Gálatas 3:28. Porque esses papéis devem ser flexíveis
e não rígidos, porque a nossa cultura contemporânea, estamos emergindo em vários contextos múltiplos, desafiadores. A mulher hoje, ela trabalha também, dependendo do cenário. Quem aqui trabalha de mulheres? Muitas mulheres trabalham. Eu falo, pastor, eu não trabalho. Não estou falando, você trabalha no lar também. Isso é um desafio imenso. Estamos num contexto onde não só a mulher mais atua sozinha em casa, mas o marido tem parcela de responsabilidade sobre o lar. O contexto bíblico, neotestamentário, cultural naquela época é que a mulher deveria zelar por todo o cuidado do lar. No nosso contexto brasileiro, é diferente culturalmente. Porque a mulher exerce em sua profissão, em seu livre direito, responsabilidades equiparadas ao homem na sociedade. E deve-se, então, quando dependendo do contexto, ter flexibilidade. Não é verdade? Um exemplo. No nosso lar, não falo do lar de outros, eu falo do nosso. Eu trabalho, a Alessandra trabalha, e em casa eu também tenho meus afazeres do lar. E ai de mim se eu não ajudar, tá? Eita! Porque a responsabilidade é compartilhada nesse caso. Foi um acordo entre nós isso. Dependendo da família, o cenário é diferente. Numa família onde o papel do homem é garantir o sustento, com maior dedicação, com maior esforço, logicamente que o cenário muda. Por isso que os papéis devem ser flexíveis. Como o papel de ensinar os filhos nos caminhos do Senhor. Ambos têm esse papel. Há muitos que dizem que isso deve ser de responsabilidade do homem. Mas em nosso contexto, de grande complexidade, de identidade de gênero, de diversos dilemas surgindo a partir da sociedade, influenciando a família, queridos, os dois precisam investir na educação cristã dos filhos. Porque é um desafio. Então percebe-se que o padrão bíblico neotestamentário é e ele deve ser adaptado, não excluindo a palavra do Senhor, não excluindo os princípios, mas esses princípios devem ser contextualizados, devem ser adaptados à rotina de cada família. É interessante porque isso é um desafio em nossa cultura, mas quando assumimos esse desafio, sabemos que o Senhor, Ele nos ajuda também. O casamento ele foi criado perfeito, queridos. Não havia mancha por causa do pecado. De acordo com Gênesis 2, 25, o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. A vergonha por causa da nudez veio após a queda. E se o casamento foi criado perfeito, veio então um grande problema. O pecado que surgiu. Os efeitos da queda foram inúmeros. O primeiro foi a inimizade entre o homem com seu Criador. Logo, um relacionamento que era para ser harmônico, afetuoso, o homem passou a se esconder do Senhor. E quanto mais do relacionamento com o próximo. Por isso, quando falamos de problemas familiares no casamento, existe inimizade em muitos casos entre o homem e a mulher, que precisa ser reparado porque o pecado tenta solapar a família, o relacionamento, o casamento. Também observamos a desconfiança que tem entre o casal, às vezes por questões banais, na verdade, mas que vem devido à queda, à pecaminosidade que há em nós. Acusações também. E às vezes acusações falsas que tentam minar a confiança, a integridade, a lealdade de um para com o outro. E isso acontece por causa do efeito da queda. O casamento deveria ser perfeitamente harmônico, amistoso, interativo, mas pela queda. Quantos problemas temos, não é mesmo? Dave Harvey, no seu livro Quando Pecadores Dizem Sim, ele diz o seguinte:
O pecado nos faz inimigos de Deus, inimigos do próximo. No casamento, quando o próximo convive diariamente, os conflitos podem ser horríveis e a inimizade pode alcançar patamares assombrosos. O problema do divórcio é o problema do pecado. Deus criou o casamento, instituiu o casamento para ser uma união perpétua, até que a morte nos separe quando declaramos um ao outro. E o problema do pecado é que gera essa separação, degradação espiritual e moral no relacionamento, no casamento. Portanto, a nossa luta não é o desafio de lidarmos com o nosso cônjuge. Não é porque minha esposa é tão difícil, porque o homem é tão difícil, minha esposa é tão difícil. Não. A dificuldade está em torno do pecado, que está em nosso ser, em nossa natureza caída e terrena. Então, quando falamos de desafio em termos de casamento, de resolvermos problemas conjugais, estamos falando que temos que tratar o pecado no casamento. E o pecado, quando falamos de casamento, achamos que é somente adultério, pecados mais elevados, né? Não. Pecado da ira, da discórdia diária. Às vezes até mesmo quando a gente é ranzinza, né, homens? Acorda complicado, com a perna virada, e não queremos nem mesmo nos comunicarmos com alguém. Isso é efeito da queda. Então o pecado, ele quer degradar a família em diversos sentidos e o casamento. Então o seu olhar como homem, como mulher, para o problema que tem no casamento, não é sobre o desafio de lidar com sua esposa, com seu esposo. É o desafio de você lidar com o pecado. É o desafio de você lutar contra o pecado que jaz em você. Fazendo assim, vamos construir um relacionamento puro, pacífico, harmonioso, que vai gerar bons frutos para a glória do Senhor. Amém? Escutem um amém. Quando fala de pecado e fala amém é complicado, mas aqui estamos no caminho certo. Queridos, eu quero agora fazer uma dinâmica com vocês. Vocês já ouviram falar naquele jogo de tênis? Qual que é o objetivo do jogo de tênis? Quem aqui já jogou tênis na vida? Pastor? Pastor, quando você joga tênis, você quer fazer o que contra o seu inimigo? Quando o seu inimigo não, o seu adversário, né? Quer complicar a vida dele, para que ele tenha uma resposta mais lenta e não consiga pegar a bola. E ali você ganha ponto. Se ele errar, você ganha ponto. Então o objetivo é a competição. Agora eu quero jogar com vocês. Já que a irmã fez uma dinâmica ali, eu vou fazer a minha também, tá? Quem conhece esse jogo? Frescobol. Eu quero 2 voluntários, um casal voluntário. Marcelo e Flávia? Quem falou Marcelo e Flávia? E aqui não precisa ser profissional, tá? Pega uma bolinha. Eu quero que vocês joguem. Cuidado aí para não quebrar as luzes, tá? Vai devagar. Quero que vocês joguem. Oh. Valeu ponto? Foi ponto? Foi ponto? Opa! Faz quando tá na praia, final de semana ensolarado. Beleza. Ó, deu para aquecer, certo? Pode continuar, calma aí, deu para aquecer. Agora eu quero que vocês apliquem um princípio aí. Eu quero que vocês colaborem um com o outro. Em qual sentido? Quando você bater na bolinha, você vai ter sensibilidade para que quando vem a bolinha para ele,
esteja mais próximo da mão dele. Então, um colaborar com o outro para não deixar a bolinha cair no chão. Fazem dessa forma agora, com essa motivação. Aí, olha eu. A bolinha não está colaborando comigo. Avançou. Qual o princípio aqui por detrás, então, do jogo que nós aprendemos? No início, eles estavam tendo competitividade, ponto. Certo? Depois, quando eu falei da colaboração, mudou. Mesmo que com a mão, né? Vamos usar a mão aqui, mudou. Por quê? Competir ou colaborar? Qual é o nosso desafio no casamento? É uma competição ou uma colaboração? Como o frescobol. Um tenta ajudar o outro para que a bolinha não caia, não é verdade? Para que o jogo dê certo. E os dois alcancem o mesmo objetivo, o mesmo resultado. Que é o quê? Um jogo harmonioso, amistoso, interativo, agradável. No casamento, é da mesma forma. O casamento não é uma competição, mas sim uma cooperação de duas pessoas que andam juntas, que convivem juntas, que querem crescer juntas. Em Gênesis 3:7, quando Adão e Eva perceberam que estavam nus, afastaram-se uns dos outros. Afastaram-se um do outro. No casamento, a competição, o afastar-se um do outro, não deve fazer parte. Ao contrário, devemos cooperar, ter um senso de cooperação para o crescimento, para o desenvolvimento conjugal. E assim os dois vão glorificar o Senhor juntos. Uma pergunta agora para interagirmos aqui. Quando percebemos os problemas no casamento, dificuldades, limitações que o seu cônjuge tenha, como você está agindo? Normalmente, quando você vê um problema que o seu cônjuge tem, como que você age? Senta aqui, ó. Vamos dar um jeito agora. Deixa eu pegar assim, tá lá, né? Tô brincando. Mas é uma pergunta para fazermos, para nós. Quando tem um problema do seu cônjuge, qual é o seu comportamento? Como você age? Um problema que ele tenha de relacionamento, de prática de vida, comportamental. Ele tem um comportamento que você não gosta, e não só você, outras pessoas também percebem. Como que você age em situações assim? Um de cada vez, tá? Para não dar confusão. Conversar e apontar. Uma solução. Você chega, olha, conversa, eu percebi isso em você, tudo. E aí, o que vamos fazer? Outra pessoa. Orar? Boa, orar. Orar e antes de conversar, né? Para a conversa ser mais harmônica, ter mais resultados, não é verdade? Deus pode trazer esse resultado de uma pacificação, pacificar o coração, apaziguar conflito. Quem mais? Percebe-se que quando a gente tenta resolver o problema do nosso cônjuge, é difícil usar a cooperação. É muito complicado porque quando nós percebemos uma deficiência, logo nós queremos tratar. Por quê? Porque nós queremos que ele esteja ou ela esteja exatamente da forma que queremos. Com aquilo vencido, com aquilo tratado, porque é o nosso desejo. Será que se tirarmos a motivação de vou tratar o meu esposo, e colocarmos a palavra cooperar, não fica melhor? Eu vou cooperar para o crescimento dela nessa área. Então vamos jogar juntos. Vamos tratar juntos esse problema. Logo não é o problema dele ou dela, é o nosso problema. Fica mais fácil. Tira aquele peso do julgamento. Tira aquele peso de
afastar um do outro para resolver o problema. Em quantos casos a gente já não sentou para conversar com os nossos cônjuges e ao invés de resolvermos a gente piorou a situação? Quem aqui já piorou a situação? Levanta a mão. Eu já. Não é mesmo? Porque a gente já vai com um pressuposto de julgar, de querer resolver, de querer tentar lidar com a situação da nossa forma. Mas quando fazemos diferente, trazemos a cooperação, podemos vencer melhor, de uma forma mais eficaz. Porque a cooperação diz respeito a ser uma só carne, uma só pessoa, unidade. Deixa eu tomar minha água aqui, senão eu não aguento, tá? Amor, abre para mim de novo, por favor. Gente, eu bebo um galão de água, tá? Não liguem não. Não, não pega mais não, tá bom aqui. Tô brincando. Ô louco. Obrigado. E chegamos então, meu cônjuge, melhor amigo, isso é realmente possível? A nossa pergunta lá do início. É realmente possível o nosso cônjuge ser o nosso melhor amigo? Sim, desde que sejamos nova criação, nova criatura em Cristo Jesus. Segundo aos Coríntios 5:17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. E quando compreendemos também a função bíblica de casamento. E qual que é a função bíblica do casamento? Abra sua Bíblia aí comigo. Efésios 5. Efésios 5, do 31 ao 33. A função bíblica do casamento é super interessante e resolve a maior parte dos conflitos que temos. Quem achou pode ler para mim, por favor. Até aí, pastor. Qual o papel do homem nesse texto? Qual o papel do homem nesse texto aí? Olhem comigo o texto. Vamos para o último verso aí, 33. Deixará, né? Constituir a união e amar ao longo do relacionamento. E a mulher, no caso, é reverenciar, mas é uma palavra muito forte, né? Eu gosto da palavra respeito, que a NVI traz respeito. A mulher deve respeitar o seu esposo, mas ambos devem nutrir uma relação de amor. Em outro texto, diz que o homem deve amar a mulher como Cristo amou-a, entregando-se por ela. Relacionamento sacrificial. Jesus amou a igreja de qual forma? Se entregando, morrendo na cruz. O nosso amor deve ser tal que, como Cristo se entregou pela humanidade, nós nos entreguemos completamente pela nossa esposa. E a mulher tratando o homem à medida que o ama também, com respeito. Respeitando a sua vida, a sua posição, a sua construção e as suas direções também como seu esposo. Também é imprescindível o compromisso de ser imitador de Deus, como filhos amados, de acordo com o texto de Efésios 5:1, e praticantes da palavra do Senhor, adotando um padrão altruísta na relação com o cônjuge. O que diz em Efésios 5:2? E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Padrão altruísta de entrega de um para com o outro.
Agora então vamos chegar naquilo que é interessante. Os passos bíblicos para resolvermos problemas no casamento e nutrirmos melhor uma relação de amizade. Vamos ver o que a Bíblia nos instrui de acordo com Efésios 5. Efésios 5 é um texto interessante porque fala sobre prática cristã. E a primeira prática que eu quero citar com vocês, para construirmos um relacionamento de amizade no casamento, é a vida de santidade e pureza no relacionamento e no coração. Então, enquanto você vive com seu esposo, com sua esposa, viva em santidade e pureza em seu relacionamento, guardando o coração, de acordo com o verso 3 de Efésios 5, que diz: que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo de Deus. Amém? O segundo é linguagem e posturas sadias na rotina. Não há nada mais complicado quando a nossa linguagem no lar é deficiente. Eu preciso crescer muito nisso, em especial, porque é uma deficiência minha. E todos nós temos as nossas deficiências. Às vezes o homem é mais direto, mais abrupto, mais objetivo, não é mesmo? Eu lido com o meu chefe em casa. É interessante que na relação corporativa a relação é muito objetiva, não é? Quem aqui lida direto com o diretor, com o gerente aqui? Vocês devem saber que você quer resolver a coisa rápida. Então, uma reunião que é para ser de meia hora tem que durar 10 minutos, porque deve dar vazão na demanda. Um relacionamento em casa, não. O relacionamento deve ser harmonioso, a linguagem e postura sadia na rotina deve fazer parte do nosso dia a dia. E o que diz aí no verso 4 e no verso 5 de Efésios? Diz o seguinte: as histórias obscenas e conversas tolas e as pivadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum moral, impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino de Deus. Então, conversa sadia no falar, na postura de se conviver. É uma forma de você ter um passo bíblico para lidar com conflitos no seu lar. Então, se é algo que você deve refrear, é a sua língua, a forma com que você tem a sua postura no lar. Gente, fazendo isso a gente vai poupar muito problema, não é sério? Muito problema. Acho que a maioria está aqui. Na forma de se expressar, na forma de se comunicar, que um não entendeu, que o outro compreende de tal forma. O outro passo é vida autêntica, compromisso absoluto com a verdade e com a transparência, de acordo com o verso 6 de Efésios 5, que diz: não se deixe enganar por várias palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que desobedecem. Vida autêntica, compromisso e transparência com a palavra, com aquilo que dizemos. Transparência no casamento é tudo. O casamento, quando existe algo oculto, geralmente é perceptível para um ou outro. Então, em tudo no casamento deve haver transparência de um para com o outro. Transparência de amizade, transparência de situações, conversas transparentes sobre a vida, sobre a realidade do dia a dia, sobre o trabalho, sobre qualquer cenário que você viva. Também, uma outra postura bíblica, para finalizarmos, decisão de renunciar a tudo o que desonra o Senhor e que prejudica o cônjuge, de acordo com Efésios 5:11, que diz assim: não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão, antes mostrem sua reprovação, expondo à luz. Renunciar o pecado, aquilo que desonra o Senhor, aquilo que pode prejudicar o seu cônjuge. Se tem algo assim na sua vida, tire para longe de você. Lance para longe da sua vida. Amém? Assim então, vamos construir um relacionamento de amizade
com o nosso cônjuge. E você vai continuar declarando que o seu esposo, a sua esposa, é de fato o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, e continuar construindo um relacionamento saudável com ele, com ela. Então continue jogando frescobol. Continue. Porque o frescobol quer cooperar, coopere para o crescimento do seu relacionamento, do seu casamento. Amém? Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Pai, queremos te louvar por esta noite, porque o Senhor tem falado conosco através da sua palavra. Senhor, eu quero interceder por todos os casais que estão aqui, pedindo a sua graça sobre o casamento, sobre a união. Os ajude, Senhor, a continuar construindo um casamento para a maturidade, à medida da estatura de Cristo, um casamento que cresça na fé, que cresça em construção de vida, que cresça em amizade, que cresça de acordo com os seus propósitos. Eu oro, Senhor, pedindo a sua bênção sobre cada união. Os ajude a vencer os pecados, os desafios que o casamento traz, mas os ajude principalmente a andar em santidade e pureza, porque assim vencemos o pecado, Senhor. Esteja com cada casal aqui, em sua construção de vida, em seu propósito de vida, Senhor, como união. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Foi um prazer estar com vocês. Espero voltar um dia. Deus abençoe.